Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramifo Ensina. O que significa o sinal do profeta Jonas? Como o profeta Jonas simbolizou o Senhor Jesus Cristo? Pedro negou a divindade de Jesus Cristo ou a sua associação com Jesus Cristo? O que o Senhor quis dizer com estabelecer a igreja na rocha? Porque somente Pedro, Tiago e João tiveram a oportunidade de participar da transfiguração de Jesus Cristo? O que significa ser transladado? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramifo Ensina. Então, nessa segunda parte da aula dessa semana do Vem Segue-me, lembrando aqueles que não se inscreveram no canal, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com as pessoas que você gostaria. Se você tiver alguma pergunta ou comentário, abaixo do vídeo tem um campo para que você possa fazer seus comentários ou perguntas, e eu vou responder a todos, ok? Então, nessa segunda parte, nós vamos então... E eu convido vocês a abrirem as suas escrituras e nós vamos ver algo que o Senhor disse aos escribas e fariseus ainda, né? Estavam atrás de Cristo, né? No versículo 1 a 4, e diz lá: E chegando-se os fariseus e os saduceus e tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Então, apesar de vários milagres que eles sabiam, muitos deles presenciaram, não era suficiente. Eles queriam ver por eles mesmos algum milagre, né? Alguma coisa. Então, eles na verdade desafiaram, como diz a palavra aqui, tentaram, e quem tenta é o papel da oposição, Lúcifer, né? Mas então Cristo, respondendo para eles, disse-lhe: Quando chega o entardecer, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. Então, Cristo, quando eles pediram um sinal, o Senhor disse para eles: olha, vocês né, sabem dizer quando o tempo está bom ou não, né? E pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está em vermelho sombrio. Aí, mais uma vez, o Senhor disse para eles: hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não sabeis discernir os sinais dos tempos? Quer dizer, vendo, ouvindo, lembrando que nós aprendemos na primeira parte dessa aula, quando o Senhor disse para o povo e também para os escribas: ouve e entendei. Ele disse: vocês sabem discernir se vai chover, se não vai, se vai fazer sol ou não, olhando para o céu, e vocês não sabem discernir essas coisas? Aí ele diz: uma geração má e adúltera pede um sinal. E aí ele diz: e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Então vamos entender aqui qual é o significado quando o Senhor diz para eles: olha, vocês estão pedindo um sinal, mas eu não vou dar sinal nenhum. O único sinal vai ser o do profeta Jonas. E aí, muito provavelmente, ele está dizendo: olha, volta lá, estuda as escrituras, né? Procura entender o sinal do profeta Jonas. E aí, o que o Senhor quis dizer com isso, ou o que isso realmente significa? A TV nos tem ajudado a compreender a complexidade da previsão do tempo, nos dias de hoje. Mas, há mais de 1900 anos atrás, Jesus sabia tudo sobre essa arte e empregou seu conhecimento para ilustrar e iluminar a resposta aos fariseus e saduceus, quando eles o tentaram e pediram-lhe sinais dos céus para comprovar a sua reivindicação de ser Deus. Então eles estavam de qualquer jeito: se você é Deus, você tem que... E não é da forma que as pessoas querem, né? Parece que, evidentemente, o sinal de que eram testemunhas quando Jesus alimentou a multidão fora comum demais para eles. Então lembra que nós vimos lá, quando o Senhor alimentou, tinha mais de 5.000 pessoas, e tinha um jovenzinho lá que tinha 5 pães e 2 peixes. O Senhor multiplicou aquilo e alimentou até, na verdade, saciar a fome de todos. E esses estavam lá no meio. E eles viram aquilo.
Falam, bom, eles deveriam pensar da onde saiu tudo isso, né? Então, mais uma vez, né, mas para eles parece que era uma coisa comum demais. Jesus reprovou os seus tentadores por causa da sua ignorância e falta de conhecimento de Deus, e disse-lhes que deveriam ser aptos a discernir os sinais dos tempos com a mesma facilidade com que conseguiam discernir as estações climáticas. Então, o Senhor está dizendo, olha, vocês tinham que ser tão hábeis, tanto no entendimento da doutrina, quanto das coisas do mundo. E eles deveriam ter percebido que os sinais de Deus sempre são simples de serem distinguidos, e que a grande quantidade de pecados os quais cometiam era um sinal de sua iminente condenação. Se nós formos estudar lá em Jonas, capítulo 1, de 11 a 12, que no ano passado nós estudamos, então aqueles que não assistiram à aula do ano passado, é só procurar no canal Ramilf Ensina, lá no Velho Testamento, o livro de Jonas. E aí nós estamos aprendendo de forma, na verdade, detalhada, né, tudo o que aconteceu com Jonas. Aqui eu vou fazer apenas um apanhado, um resumo, para nós podermos entender qual era esse significado quando o Senhor disse, olha, eu não vou fazer nenhum sinal que vocês querem, mas o único sinal que vai ficar para vocês é o sinal do profeta Jonas, que já tinha acontecido lá no Velho Testamento e que era a representação naquele momento, e eles tinham que entender. Lembra que o Senhor falou? Ouve e entender. Como estes versículos mostram que apesar de estar fugindo, Jonas não era covarde. Então nós vamos lembrar lá do contexto da história. Apesar de Jonas, quando o Senhor falou para ele ir para Nínive, né, e ele não foi, e aí então, não que, apesar de ele fugir, né, ele não era covarde. Nós vamos ver, quem lê a história vai entender. Na verdade, o navio que ele pegou no sentido oposto a Nínive, né, aquele navio começou a sofrer uma grande tormenta, né, e estava quase para afundar. E os marujos, né, aqueles que estavam no navio junto com Jonas, estavam muito preocupados, né? E o Jonas falou, olha, é por minha causa. E aí ele falou, me lança no mar que aí vocês vão ficar tranquilos, né? O mar vai acalmar e vocês vão ficar tranquilos. Isso está acontecendo porque eu fui desobediente a Deus. E aqueles marujos tinham suas crenças também, e os marujos não aceitaram a sugestão de Jonas até haverem feito tudo o que podiam para salvar-se de outra maneira. Então, lendo a história, nós vamos lembrar, eles jogaram tudo que eles acreditavam que fazia peso no navio, eles jogaram fora para ficar uma coisa mais tranquila, para ver se não precisava jogar Jonas, né? A atitude de Jonas mostra que ele sabia perfeitamente que seus atos desagradavam a Deus. Os marujos lançaram Jonas ao mar com muita hesitação, quando ele mandou que o fizesse. Que eles eram pessoas boas, falando, como nós vamos jogar você lá no mar e Deus vai nos castigar por isso, né? Eles estavam preocupados. Mas o Jonas falou, não, me joga no mar, me joga e vocês vão ficar bem. E aí nós vamos ver lá na história de Jonas que muitos foram salvos, todos foram salvos, né? Tentando remir-se de alguma ofensa aos deuses, ofereceram uma prece ao Senhor pedindo que sua ação não lhes fosse imputada. Então eles jogaram Jonas, mas jogaram, diziam, ó Senhor, por favor, né, não vá nos amaldiçoar por causa disso. Então Jonas assumiu a responsabilidade. Então é um exemplo para nós também. Às vezes nós vamos no sentido contrário ao que o Senhor espera ou quer que nós possamos ir, mas que nós possamos assumir a responsabilidade. Estamos errados e vamos voltar. Às vezes, como Jonas, procuramos fugir ou furtar-nos as responsabilidades. Eu vou dar aqui alguns exemplos para nós podermos imaginar e pensar em algumas aplicações. Não quer dizer que são as únicas. Talvez eu vou citar algumas delas e talvez vocês vão identificar outras que não vão estar aqui também. Mas é válido. A primeira aplicação, comparada com a história de Jonas, a pessoa que recusa um chamado na primária porque
não mais poderia frequentar as reuniões de socorro no atual sistema de reuniões. Então, de uma certa forma, é ir no caminho contrário ao que o Senhor espera que nós possamos estar indo, né? O rapaz que recusa o chamado missionário para cumprir uma missão, para não perder uma bolsa de estudos na faculdade, também está indo para o lado contrário, né? Achando que Deus não pode depois abençoá-lo com aquilo, porque ele vai dispor de 2 anos ou 1 ano e meio para Sisters, e depois o Senhor vai abençoá-los, né? Mas eles acham que não, que às vezes o Senhor não tem esse poder, né? Por isso que eles falam, eu não posso ir para a missão porque eu vou perder meus estudos, o bom trabalho e assim por diante. O terceiro aqui é a família que não realiza diariamente o estudo vem e segue, né? Também é uma forma de ir no sentido contrário, né, ao que o Senhor espera. A pessoa que escolhe quando frequentará a reunião sacramental por estar atrapalhada com seus desafios. Então ela diz, se der, eu vou na igreja, né? E o quinto, o membro que deixa de aceitar um chamado na igreja por timidez situacional. A timidez situacional ocorre quando a pessoa se sente tímida em ocasiões específicas, como ao falar em público pela primeira vez, sem se esforçar para se desenvolver. Aqui não está se referindo àquela, na verdade, timidez, que é uma característica que às vezes algumas pessoas possuem em qualquer momento, né? Então tem pessoas que são muito tímidas em qualquer momento, e tem alguns que são tímidos apenas, é por isso que se chama essa, na verdade, timidez situacional, só numa determinada situação, às vezes não procura se desenvolver. A gente sabe que nós, na verdade, nascemos e ninguém tem habilidade, nós tivemos que desenvolver, e para desenvolver nós tivemos que encarar, nós tivemos que, na verdade, sobrepujar o medo, ou na verdade, aquele sentimento de inadequação, né? E achar que não é adequado, que não tem capacidade, né? Mas aí quando nós vencemos isso e depois que nós conquistamos e conseguimos, a gente vê o quanto nós iríamos perder se não nos esforçássemos, né? Para eliminar essa timidez daquela situação, né? Então, que nós possamos tirar esse exemplo, né, de Jonas, né, assumir as nossas responsabilidades. Então, vamos lembrar que na conferência nós aprendemos lá, mais uma vez, conforme o livro Jesus Cristo também ensina, e o Elder Bassett nos lembrou sobre aquele momento da restauração da vida de Lázaro, quando o Senhor foi lá, e houve um propósito, né, quando o Senhor se demorou os 4 dias para ir lá, porque conforme o costume judaico, né, uma pessoa só era considerada morta, né, depois de 3 dias, né, quase 4 dias. Se ela ainda estivesse no 3º dia e ela voltasse a viver, era algo que no rito, né, dos judaicos, eles achavam que ainda a pessoa poderia viver. Mas depois dos 4 dias, aí ela era considerada realmente morta, né? Por isso então que o Senhor, de uma certa forma, levou esse tempo, os 4 dias, para ir até lá. Até para que os judeus, aqueles homens que perseguiam, que pediam o sinal para o Senhor, eles não pudessem dizer que aquele não foi um milagre, a restauração da vida de Lázaro. Porque eles tinham que, até pela própria lei deles, reconhecer que Lázaro estava morto. E então que houve um milagre, né, para que ele pudesse reviver. E esse milagre foi feito por Cristo. Então essa foi uma das razões, né, que Cristo levou esse tempo todo. E a Marta e a Maria, né, e a Marta chorando, disse para o Senhor, Senhor, ele já está morto, né? E aí Marta, então na verdade o Senhor ensinou um princípio elevado, uma doutrina elevada a Marta, né? E ele disse, aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá.
Então, e elas viram aquilo com seus próprios olhos, né? Então, que nós possamos assumir nossas responsabilidades. E isso o próprio Senhor nos permite, né? Vamos lembrar que a única coisa que ninguém naquele momento, ninguém tinha poder para fazer era restaurar a vida de Lázaro. O resto, as pessoas que estavam lá podiam fazer, por exemplo, tirar a pedra, tirar o lenço que estava enfaixando o maxilar do Lázaro, né? Então, na verdade, o Senhor disse para que as pessoas que estavam lá fazer isso. Removam a pedra, tirem o lenço. Mas por quê? Porque aquilo que nós podemos fazer, o Senhor não fará. Ele vai nos permitir fazer para que possamos ganhar experiência, crescer com isso e nos desenvolver. E aquilo que nós não temos poder para fazer esse é o papel do Senhor, né? Então, isso nós aprendemos agora na última conferência. Da mesma forma aqui temos que assumir as responsabilidades, ou seja, é aquilo que nós precisamos fazer. E o Senhor vai permitir que nós possamos fazer para nos desenvolver. Uma outra lição que nós aprendemos, por isso que o Senhor falou para os fariseus, o único sinal que eu vou dar para vocês é o sinal do profeta Jonas. E se eles realmente observassem o que o Senhor falou lá no começo, ouve e entendei, e eles realmente buscassem revelação, eles terem entendimento. Lembra que nós estamos falando isso em várias aulas, desde o Velho Testamento, Novo, né? Sobre simbolismos, ou o protótipo de Cristo. Ou seja, tudo aquilo que aconteceu no Velho Testamento, né? E o próprio Cristo falou isso, como nós vimos em algumas aulas anteriores, que ele disse, assim como Moisés ergueu a serpente na haste, é necessário que eu seja erguido também. Então ele disse, isso, ou o que Moisés fez, é um protótipo daquilo que é necessário e vai acontecer comigo, né? Então a mesma coisa Jonas. Então, houve uma representação quando ele foi lançado ao mar, e ele foi engolido pela baleia, e a baleia levou ele até Nínive, que era o destino que ele já devia ter ido. E ele fugiu, mas depois ele voltou. E o que representa esses... Ele ficou 3 dias, né, na barriga da baleia, até ser colocado em terra, em Nínive. Jonas foi um símbolo de Cristo, no sentido de haver ficado nas entranhas de um peixe, no inferno, segundo ele. Então, em Jonas ele fala que foi um inferno. Como se nós formos olhar o plano de salvação, quando nós morremos, tem o mundo espiritual e a prisão, né? Então, esse é o inferno, né, representado aqui. Exatamente como Jesus ficou 3 dias sepultado e depois ressurgiu. O irmão Keio e o irmão Delice demonstram que a significação simbólica da história de Jonas vai muito além. A missão de Jonas foi um fato de importância simbólica e típica, destinado não só a esclarecer Israel a respeito da posição do mundo gentil para com o reino de Deus, mas também para ilustrar a futura adoção desses gentios, a que observassem a palavra de Deus na fraternidade da salvação, preparada em Israel para todas as nações. Então vamos lembrar, na primeira parte dessa aula, nós vimos lá sobre aquela mulher cananeia, né, que o Senhor falou, olha, eu fui enviado para o povo de Israel, né? E aí nós vimos lá, onde ele também abençoou aquela mulher, porque depois iria ser pregado o evangelho aos gentios. E vamos lembrar que o Jonas foi dessa forma. Jonas não queria ir lá para Nínive, porque o povo lá recusou as outras pregações que ele fez, e ele achava, e ele tomou para si então a decisão de que eles não eram merecedores de uma nova chance. E quando o Senhor mandou Jonas para Nínive, é que o Senhor sabia, olha, eles ainda, né, talvez sejam aqueles que não era o momento deles ouvirem, assim como os gentios, né? E Jonas, de uma certa forma, se recusou a isso, né? E quem quiser entender melhor isso, procura a aula do Velho Testamento do ano passado, o livro de Jonas, e vocês vão entender de uma forma mais detalhada. E é um simbolismo, um protótipo de tudo, né? Exatamente o que nós vimos na aula
na primeira parte dessa aula, e aqui está novamente reforçando isso, mas também para ilustrar a futura adoção desses gentios. Então, haveria um momento, e nós vamos ver mais adiante, estamos estudando o Novo Testamento, nós vamos ver quando o Senhor disse para Pedro: olha, agora é o momento de pregar e ir a todas as nações, mesmo aos gentios. Okay? Então, resumindo, eram precisos em sua previsão do tempo, mas cegos ao significado da enorme quantidade de fatos que ocorriam ao seu redor. Por isso que o Senhor falou, até ele usou aquele termo que nós vimos na primeira parte, né? Condutores de cegos. Né? Então, eles conseguiam prever o tempo, se ia chover ou não, se ia fazer, mas eles não tinham capacidade de, aquilo que o Senhor falou, ouve e entender. Então, eles não tinham ainda essa capacidade. Eles queriam um sinal e Jesus atendeu ao seu pedido, ao conceder-lhes o sinal de Jonas, cuja permanência por 3 dias e 3 noites dentro do grande peixe tipificava a sua morte e ressurreição, que estavam próximas de acontecer, como o maior de todos os sinais de sua autoridade, como Filho de Deus. E os homens tinham que entender e aceitar isso, né? Mas, muito provavelmente, eles não entenderam. Né? Ok, do versículo 13, capítulo 16, de 13 a o versículo 20, aqui tem uma pergunta que talvez muitas pessoas às vezes ensinam de forma equivocada. Pedro negou Cristo. É verdade, ele negou, mas qual foi na verdade o sentido disso, né? Então, Pedro negou a divindade de Cristo ou a sua associação com Cristo? Vamos ler os versículos aqui, 13 e 20. Vamos observar o que está acontecendo aqui. E chegando Jesus às partes de Cesareia, de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então o Senhor perguntou para os apóstolos: olha, o que as pessoas estão falando sobre o Filho do Homem, ou sobre o Cristo, sobre a minha pessoa? E os discípulos então disseram: bom, uns dizem que você é de João Batista, outros dizem que você é de Elias e outros de Jeremias, ou um dos profetas, né, do Velho Testamento. E disse-lhes ele, e aí então ele voltou a pergunta para os apóstolos, né? E vós, quem dizeis vós que eu sou? E aí então, a maneira que o poder, né, das perguntas, né? Então nós já vimos isso em algumas aulas, a importância de nós observarmos as perguntas feitas nas Escrituras, né? Principalmente por Cristo, né? São perguntas impactantes, né? Então o Senhor fez primeiro uma pergunta: olha, o que o povo fala sobre mim? E os apóstolos: olha, uns falam isso, e vocês, o que é que vocês pensam sobre isso? Então, que nós possamos talvez transferir essa pergunta para nós, né? O que as pessoas pensam da igreja? O que as pessoas pensam sobre a doutrina da igreja? E depois, então, a gente pode colocar essa pergunta, né, de uma forma individual. O que é que você pensa ou sabe sobre a igreja? Vamos lembrar que nós estudamos lá em Lucas capítulo 7 sobre aquela mulher pecadora, quando ela foi lá e lavou os pés de Cristo, enxugou os cabelos, e na casa de Simão. E aí o Senhor, então, olhando para a mulher, para forçar Simão a olhar para ela também, ele fez uma pergunta para Simão: vês esta mulher? E aí ele disse o que ele via, mas antes ele fez a pergunta, né, para Simão: como é que você vê essa mulher? E aí Cristo mostrou como é que ele via ela. E aí ele deu aquela lista de coisas que ela estava fazendo, que não tinha obrigação nenhuma, e que Simão, como anfitrião, deveria fazer e não fez. Então, e vós, quem dizeis que eu sou? E aí então Pedro, ele tomando a palavra, ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor perguntou: e vós, o que dizeis? E Cristo então revelou a Jesus Cristo o que ele sabia, né? Então, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Isso é prestar realmente um real testemunho. Na conferência passada, o Elder Ballard reforçou novamente a importância de nós observarmos e tomarmos cuidado quando formos prestar o nosso testemunho na reunião de testemunhos na igreja. Que nós não fiquemos contando histórias, lendo escrituras, mas ele diz muitos poucos falam, eu sei. Então aqui Pedro está dizendo, eu sei que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Cristo então, claro, conhecendo a mente, o coração, a intenção de Pedro, afirmou, não é? E Jesus respondeu, disse, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue. Então, o que Cristo está dizendo para Pedro, ele disse assim, não foi na verdade sentimento do homem natural, o que você acabou de falar, mas foi meu Pai que está nos céus te revelou, através do Espírito. Então, quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele não falou o que ele somente pensava, mas de verdade ele falou o que ele sabia por revelação, porque Deus, através do Espírito, revelou para ele. Então Cristo confirmou isso para Pedro, eu sei o que você está falando e realmente você sabe. E aí ele diz, e também eu te digo, né? Então quando ele confirmou isso para Pedro, olha Pedro, você acabou de receber uma revelação e você testificou dela de verdade, que você sabia. E aí então, nesse momento, o Senhor diz para Pedro, então Pedro, digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, vamos entender aqui essa pedra, né? Pedro fizeram uma confissão a respeito de Cristo, e em consequência Jesus fez uma confissão sobre o seu discípulo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. O nome Pedro significa uma pequena rocha, um pedaço de pedra. Petrus, mas o vocábulo que Jesus usou para a rocha foi Petra, que significa rocha em sua essência. Algumas igrejas ensinam erroneamente que a igreja está edificada sobre o homem Pedro, considerado o primeiro Papa. Mas o que Jesus disse era que ele edificaria a sua igreja não sobre o discípulo falível e impossível, mas sobre o que Pedro confessara, a divindade de Cristo. Então, vamos lembrar que nesse momento, quando Pedro disse no versículo 16, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ele prestou um testemunho da divindade de Cristo. E Cristo confirmou que sabia que aquilo era verídico, que Pedro estava prestando um testemunho que ele realmente sabia, e por revelação, como ele disse lá no versículo 17, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. E porque ele disse, tu és o Filho de Deus, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele prestou um testemunho, inclusive, do Pai Celestial, que ele sabia. E Cristo, então, confirmou isso sendo verídico, que ele estava testificando da divindade de Cristo. E aí ele falou, então, sobre esta pedra, né? E porque o nome Pedro também é pedra, né? Alguns fazem confusão, mas a pedra que o Senhor está dizendo, porque aí quando ele disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra você. Ou seja, o que seria essa pedra? Revelação contínua. Então, quem busca, é por isso que o presidente Nelson tem nos incentivado e convidado a aprendermos a buscar mais revelações. Porque quando aprendemos a buscar revelação pessoal para as nossas dúvidas, desafios, através das escrituras, das palavras dos profetas vivos, a revelação vai nos manter lúcidos no caminho do Senhor.
lúcidos ao ver a doutrina de Cristo e identificar muito facilmente as doutrinas falsas. Por isso que então ele disse lá, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, contra essa revelação, porque Deus vai revelar quem buscar. Vamos lembrar Tiago lá, né? Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então, a revelação vai nos ajudar para que as portas do inferno não prevaleçam contra nós, porque nós estamos buscando a revelação para saber, isso que está sendo apresentado para mim ou faz parte, está alinhado com a vontade de Deus ou não? E buscando essa revelação, nós vamos tomar nossas decisões, e que possamos tomar a decisão alinhada à vontade de Deus. E aí as portas do inferno não vão prevalecer. No versículo 19, então, ele diz, eu te darei as chaves do reino dos céus. E aí nós vamos entender daqui a pouquinho. Algumas igrejas, então, ensinam de forma equivocada isso, né? Que é sobre o homem, né? E não é isso que o Senhor falou. Quando o Senhor falou, eu vou edificar a minha igreja sobre esta pedra, que é essa pedra revelação contínua, né? Que é mais uma evidência de que esta é a igreja, a única igreja verdadeira na face da terra. Até nós podemos agora, né, supor. Então, na verdade, suponhamos que fosse verdade que todos os insustentáveis pontos de vista apóstatas fossem corretos, e que o Senhor tivesse estabelecido o seu reino, tendo Pedro, o homem Pedro, como a rocha de base. Ainda assim, toda a igreja capaz de traçar sua linha de autoridade até Pedro seria uma igreja falsa. Então, porque é só uma suposição. Vamos supor que isso tudo, que é verdade, que o Senhor quis dizer, estabelecer sua igreja sobre o homem Pedro. Então, quando vai traçar a linha de autoridade, acaba em Pedro. Pedro morreu, acabou. Então, não foi isso que o Senhor disse. A menos que acreditasse e operasse sobre os princípios de revelação moderna. Por quê? Simplesmente porque as condições do mundo atual são tão diferentes que uma igreja que não recebe revelação diariamente não pode executar as modificações necessárias para fazer frente a essas novas condições. Como poderia a igreja moderna saber quais as medidas corretas que deve tomar no que se refere ao fumo, café, bomba atômica, cinema e televisão e milhares de outras coisas que não eram conhecidas dos homens na época de Pedro? Então, por isso que a revelação é importante. Às vezes nós vemos pessoas, mesmo assistindo a conferência geral, e algumas pessoas dizem, mas eu ouvi as mesmas coisas da outra conferência. Então talvez é um alerta aí, será que já estamos alinhados? Às vezes nós queremos ouvir coisas novas, né? Aquelas coisas que nunca ninguém falou, né? E às vezes nós estamos ainda no caminho do básico, e ainda nem fizemos o básico e queremos coisas mais adiante. Então entra onde o Senhor disse, eu estou ensinando coisas simples e vocês não entendem, vocês querem coisas mais elevadas, né, espirituais, aí que vocês não vão entender mesmo. Por isso que é importante nós acreditarmos que o Senhor nos instrui linha sobre linha, um pouco aqui e um pouco ali. E o Senhor sabe a dosagem exata para cada um de nós. Então, a busca do conhecimento, mas a busca genuína, né, sincera, de realmente saber por si mesmo, vai convidar a revelação, e o Senhor vai revelar. Então, é diferente para cada pessoa, dependendo da sua busca genuína, né? Às vezes, alguns estudam a Escritura só para cumprir calendário, outros para entender um pouco, outros para realmente buscar a revelação. Por isso que o Senhor falou, ouve e entendei, né? Então, se aplica para buscar. É óbvio, portanto, que é somente através de revelação que o Senhor estabelece o seu trabalho entre os homens. Em última análise, nenhuma pessoa pode ter um conhecimento conclusivo quanto ao sentido dessa passagem que nós lemos,
a menos que receba a revelação daquele Deus que não faz acepção de pessoas e que dá sabedoria liberalmente a todos a que pedem com fé. Como Tiago disse, né? Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. E como podem as pessoas que negam existir revelação na época atual e que se abstêm deliberadamente de obtê-la para si, como podem elas, no estado não inspirado em que se encontram, chegar a obter um conhecimento certo dessas ou de outras verdades espirituais e eternas? Então, mais uma vez, vamos lembrar a escritura de 2 Timóteo 3, em versículo 7, que nós vimos já na primeira parte da aula, quando Paulo ensinou que sempre aprendem e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Então, tem muitas pessoas que sempre aprendem, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade, porque essa busca não é genuína. A revelação, ela evoca os poderes do céu, e isso nós temos que estar de uma forma genuína, né? E o Senhor conhece o nosso coração e nossa mente, por isso que a revelação chega ou não, né? Então, que possamos ser genuínos nessa busca. E aí nós vamos entender, acabamos de ver aqui no versículo 16, que Pedro, quando o Senhor perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro então revelou, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Cristo confirmou, Pedro, você revelou, não pelo homem natural, mas você revelou exatamente o que você sabe pelo poder do Espírito Santo, e você revelou o meu Pai, né? Então ele revelou a divindade de Cristo, que ele era o Cristo e era o Filho do Pai Celestial, Filho do Deus vivo. Então ele revelou a divindade, e por causa disso então o Senhor disse, eu vou edificar minha igreja sobre a revelação, que é o que o Pedro recebeu, né? Então quando ele falou, vou edificar minha igreja, ele estava se referindo à experiência que Pedro teve, que ele recebeu revelação, e através da revelação ele pôde saber por ele mesmo, pelo poder do Espírito Santo, e dizer que ele sabia que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa é a pedra que o Senhor ia edificar, revelação, e não Pedro, né? No 19, como nós vimos, o Senhor então disse para ele que ia dar para ele as chaves do reino dos céus. O que seria ele receber as chaves do reino dos céus? Então o Senhor deu autoridade a Pedro, que tudo que ele ligasse na terra seria ligado nos céus. É o poder do selamento, como nós conhecemos no templo. Tudo aquilo que é selado é mantido nos céus, e tudo aquilo que não é selado não é mantido nos céus. Eu gostaria só de compartilhar para nós termos essa visão, esse entendimento, quando muitas pessoas falam que Pedro negou Cristo, né? Mas vamos ver, nós acabamos de ver do versículo 13 a 19, e principalmente no 16 e 17, que Pedro, ele, por revelação, ele então revelou, saber por ele mesmo, que Cristo era o Filho do Deus vivo. Então ele revelou a divindade, ele sabia da divindade de Cristo. No versículo 20, para encerrar esse bloco, vamos lembrar qual foi isso depois de Pedro revelar ao Senhor pela pergunta que o Senhor fez para eles, né? E Pedro então prestou o testemunho pessoal dele, e que ele sabia que Cristo era o Filho de Deus, do Deus vivo. E Cristo confirmou que aquilo era genuíno. E depois dessa experiência espiritual, no versículo 20, olha só a instrução que o Senhor deu para eles e para Pedro, né? Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Então olha que interessante. Então, ele instruiu os discípulos, olha, a ninguém vocês devem dizer isso. De certa forma o Senhor está dizendo, cada um tem que ter o seu testemunho, cada um tem que buscar o seu testemunho pessoal, assim como você, Pedro, buscou e recebeu. Então, só que o Senhor instruiu, olha,
não revele isso para ninguém, né? Se nós formos ver no 17:9, ele também repetiu isso, lá no versículo 9 do capítulo 17 de Mateus. E descendo eles do monte, né, depois, nós já vamos ver daqui a pouquinho, no monte da transfiguração, Pedro, Tiago e João, a experiência espiritual que eles tiveram lá, olha só a instrução que o Senhor disse para eles. E Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Então, mais uma vez, ele instruiu a Pedro, Tiago e João, né? A ninguém, nem aos outros apóstolos que não estão nesse momento na transfiguração. Somente Pedro, Tiago e João, e o Senhor instruiu eles três, né, dizendo: a ninguém conteis essa visão, até que o Filho do Homem morra e ressuscite. Né? E aí depois, provavelmente, eles contaram, eles prestaram testemunho. Né? Então, Pedro negou a divindade ou a associação com Cristo. Então, existe um discurso do presidente Kimball, intitulado Pedro, meu irmão. Quem quiser estudar esse discurso na íntegra, está no manual do Instituto, daquele manual Vida e Ensinamentos de Jesus Cristo e seus Apóstolos, no apêndice D, da página 540 a 545. Quem não encontrar esse discurso no manual e quiser receber em PDF, entre em contato comigo e eu posso mandar então esse discurso na íntegra em PDF, tá bom? Então, o próprio Cristo, quando Cristo disse que o que iria acontecer com ele, e Pedro então disse que não abandonaria, não sairia do lado de Cristo, e Cristo falou que antes que o galo cantasse, ele negaria, mas o Senhor está se referindo que ele ia negar a associação e não a divindade, e foi exatamente o que aconteceu. E vamos ver o que o presidente Kimball fala sobre isso. Lembro-me, isso eu só peguei algumas partes, trechos do discurso. Lembro-me do momento terrível e decepcionante que negou por 3 vezes conhecer o Senhor. Lembro-me de seu arrependimento, que o levou às lágrimas. Muitas vezes foi ele censurado pelo mestre, mas aprendeu pela experiência e parece que jamais cometeu outra vez o mesmo erro. Veja um humilde pescador sem conhecimento ou experiência subir gradualmente sob a direção do mestre de todos. Ao pináculo da fé, da liderança audaz, do testemunho inabalável, da coragem sem igual e de um entendimento quase ilimitado. Veja um discípulo leigo tornar-se o apóstolo principal e presidir a igreja e o reino de Deus. Ouço sua respiração forte ao subir diligentemente a encosta íngreme do monte da transfiguração. Ali ele vê e ouve coisas indescritíveis e tem experiência transcendente de estar na presença de seu Deus Elohim, de Jeová e seu Redentor, e de outros seres celestiais. O presidente Kimball continua. Muitas das críticas dirigidas a Simão Pedro dizem respeito ao fato de haver negado o mestre. Isso tem sido rotulado de covardia. Temos certeza do motivo real da sua atitude? Ele havia desistido de sua profissão, colocado todas as coisas do mundo no altar a favor da causa. Se admitirmos que ele foi um covarde e que negou o Senhor por medo, ainda assim poderemos encontrar uma boa lição. Será que alguém sobrepujou mais completamente o egoísmo e as fraquezas mortais? Será que alguém já se arrependeu mais sinceramente? Pedro tem sido acusado de ser severo e indiscreto, impulsivo e medroso. Se tudo isso fosse verdade, ainda assim, perguntaríamos: será que algum homem já triunfou mais completamente sobre as suas fraquezas? E por fim, presidente Kimball encerra: não pretendo saber como Pedro reagiu mentalmente, nem o que o compeliu a proferir tais expressões negativas naquela terrível noite. Porém, considerando sua ousada bravura, coragem, grande devoção e ilimitado amor que sentia pelo mestre, não poderíamos deixar de dar-lhe o benefício da dúvida.
ou pelo menos de perdoá-lo completamente, como o Salvador parece ter feito, pois imediatamente após elevou-o à mais elevada posição da igreja e conferiu-lhe todas as chaves daquele reino. Vamos lembrar que nós aprendemos em algumas aulas no ano passado, e eu acho que comentei também no começo, agora do estudo do Novo Testamento, e que muitas vezes falo sobre o pecado imperdoável, né? E o pecado imperdoável, considerado pecado imperdoável, é aquele que nega a divindade de Deus. Até o próprio presidente Kimball ensina isso. No Milagre do Perdão, ele fala que é aquele que viu, que teve visões, né, celestiais, e depois ele nega. Então Pedro, ele teve um testemunho pessoal por revelação, quando ele soube por ele mesmo, quando ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Cristo confirmou que aquilo era real e genuíno. Então, de forma nenhuma, ele negou a divindade de Cristo, mas ele negou a associação. E isso Cristo perdoou. Até porque era melhor que ele fosse, que ele ficasse vivo, né? Porque se naquele momento, talvez, que ele foi acusado, você não é amigo dele, e ele, então, disse que não conhecia, mas ele negou a aproximação, a associação com Cristo. Porque talvez se ele dissesse, não, eu conheço ele e tudo, então naquele momento era melhor. Como o Senhor disse lá no versículo 20, a instrução que ele tinha dado qual era? Que a ninguém dissesse que ele era Jesus o Cristo. Então, de certa forma, nós podemos entender isso, mas uma coisa é certa, Pedro nunca negou a divindade de Cristo, nunca negou o seu testemunho, as experiências que ele teve por ter recebido revelação pessoal, pelo momento da transfiguração que ele participou, ele nunca negou aquilo. Então, ele negou a associação com Cristo. Isso demonstra covardia? Uma declaração bem audaz para uma pessoa tímida. Lembre-se de que Pedro jamais, isso o presidente Kimball falando, jamais negou a divindade de Cristo. Ele apenas negou sua associação ou conhecimento do Cristo, o que é um fato bem diferente. Então, que nós possamos entender isso da maneira correta. Então, para nós podermos encerrar aqui, rapidamente, no versículo 17, então, por que Pedro, Tiago e João foram os primeiros a receber privilégios, chaves e bens especiais? Porque somente eles três foram convidados a participar da transfiguração, né? Somente eles viram, né, Pedro, Tiago e João, somente eles viram a filha de Jairo ser levantada dos mortos. Somente eles contemplaram a glória e majestade de Jesus transfigurado. Somente eles receberam de Jesus, Moisés e Elias as chaves do reino, ficando proibidos de falar aos outros 12 a respeito desses acontecimentos transcendentais até que o Senhor ressuscitasse dos mortos, como nós vimos lá no capítulo 17, versículo 9. Somente eles foram levados a um local lá no Getsemane, onde presenciaram a agonia de Jesus quando este tomou sobre si os pecados do mundo. Foram eles que apareceram a Joseph e Olive Cowdery. Nessa dispensação, eles conferiram o sacerdócio e as chaves. Por quê? É porque somente esses três personagens, e não vários outros, ou até mesmo os 12, todos os 12 participaram desses acontecimentos. A verdade é que Pedro, Tiago e João eram a primeira presidência da igreja em sua época, na época de Cristo. Através de revelações modernas, sabemos que eles possuíam e restauraram as chaves do reino, as quais pertencem sempre à presidência do sumo sacerdote. E nas revelações modernas também é assim. Ou em outras palavras, eles eram a primeira presidência naquela época. Ok? E encerrando, qual a importância de Pedro, Tiago e João estarem com Moisés e Elias naquele momento da transfiguração? Moisés, o grande profeta estadista, cujo nome simbolizava a lei, e Elias, o tesbita, um profeta de tão grande fama que seu nome passou a representar a sabedoria e discernimento coletivo de todos os profetas.
Moisés possuía chaves para coligar e conduzir as 10 tribos das terras do norte, e Elias possuía as chaves do poder de selamento. Estas foram as chaves que eles conferiram a Pedro, Tiago e João. Então vamos lembrar que o Senhor falou para Pedro lá no 19: eu te darei as chaves do reino dos céus. E no capítulo 17, então, foi esse momento da transfiguração, onde eles receberam essas chaves, que Moisés e Elias apareceram lá. Então, Pedro, Tiago e João no monte da transfiguração. E igualmente, a Joseph Smith e Oliver Cowdery no templo de Kirtland, há quase 200 anos atrás. Ambos eram seres transladados, Moisés e Elias, né? E tinham corpos de carne e ossos, uma condição que aparentemente desfrutavam para poderem conferir chaves de autoridade a homens mortais. As Escrituras dão-nos um registro detalhado da transladação de Elias. E existem inúmeras passagens escriturísticas concernentes a Moisés, que somente pode ser interpretada no sentido de que também ele foi levado ao céu sem provar a morte. Então, quando esses dois homens, Moisés e Elias, apareceram, santos, apareceram nessa dispensação para restaurar suas chaves e poder, eles vieram como seres ressuscitados. Então, lembrar que o primeiro e o único que ressuscitou, o primeiro a ressuscitar na face da terra foi Cristo. Depois dele, aí nós vemos os próprios relatos que mais de 500 pessoas e muitas outras pessoas já ressuscitaram. E assim foi com Elias e Moisés. Eles foram transladados e aqui nesse momento por que eles tinham que ter um corpo de carne e osso para poder impor as mãos e dar as chaves? Por quê? Porque a esse momento eles não tinham ressuscitado ainda. Porque Cristo ainda estava vivo, ele não havia sido morto e nem ressuscitou. E como ele seria o primeiro a ressuscitar, então é por isso que o Senhor então ele modificou a condição do corpo de Moisés e Elias, que é chamado a transladação. Para nós podermos entender melhor sobre esse assunto, em 3 Nef 28, embora eu os convido a estudar o capítulo de 3 Nef 28, e aqui vai explicar o que acontece com a pessoa que é transladada. Estude lá 3 Nef capítulo 28, e vocês vão entender. Então, eu espero que eu possa ter ajudado e auxiliado, que possamos ter identificado várias aplicações aqui, né? Então, ouve e entendei, e deixai-os, né? Deixa aquelas coisas que não são ou não estão alinhadas com os ensinamentos de Cristo. Então, que nós possamos aplicar essas coisas da melhor forma possível. Muito obrigado e até a próxima aula.